Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Deixa eu ajeitar aqui. Mais uma quarta-feira, quarta não, né? Quinta-feira, excepcionalmente, essa semana o nosso estudo vai ao ar na quinta-feira. E eu espero que você esteja bem nessa manhã. Chegamos ao antepenúltimo capítulo de Romanos. Estamos caminhando aí para o final do livro de Romanos, nessa jornada que a gente tem caminhado aqui, trilhado, tenho certeza, de maneira muito abençoadora para você. Deixa eu ajeitar aqui tudo que eu preciso, que eu esqueci. Bora lá. Hoje eu estou no modo aqui todo raiz, gente, né? Anotação no papel, Bíblia aqui na mão, outra coisa para marcar o tempo aqui do outro lado, não está nada na tela, está tudo aqui espalhado. Hoje eu vou ter que gerenciar isso tudo aqui na forma raiz mesmo. Bom dia para você. Como eu estava dizendo, a gente está aí nessa jornada de Romanos, que eu tenho certeza que tem abençoado muito a sua vida. É um livro muito profundo, um livro de muitos ensinamentos, talvez realmente uma carta para os nossos dias, né, como cristãos, e eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Hoje vamos aprender a respeito do capítulo 14, por isso, se você quiser acompanhar aqui, você pode, vou compartilhar a tela contigo, para a gente ver o texto juntos. Romanos capítulo 14, vamos ler o texto todo. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor, para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele, é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Excelente, deixar de compartilhar aqui, voltar ao normal. Esse é um texto, né? Bom, vamos lembrar, Paulo, né, nos capítulos 1 a 11, ele vai explicar a respeito do evangelho, a questão da justificação, né? A partir do versículo 12, ele vai tratar de como isso se aplica na prática, como que esse evangelho que nos justificou, nos tornou amigos de Deus, como que ele se aplica
na prática, como nós devemos vivê-lo no nosso dia a dia. E aqui, né, no capítulo 14, Paulo tem a oportunidade de aplicar tudo isso num caso bem específico, né, que está acontecendo aqui na igreja, né? É como se ele falasse assim, bom, agora deixa eu fazer um case aqui, deixa eu trazer uma demonstração real de como todas essas coisas que a gente tem aprendido, ela pode ser aplicada. Deixa que eu, né, me permita mostrar isso, né, e aplicar isso de acordo com alguns problemas que vocês estão tendo. Então, qual que é esse problema? Né? Ficou evidente e claro para a gente aqui. O fato de alguns cristãos não conseguirem deixar de julgar outros companheiros cristãos. No que diz respeito, o versículo 3 vai mostrar, 13 vai mostrar isso para a gente, desculpa, no versículo 1 vai mostrar isso para a gente, assuntos assuntos controvertidos, né? Assuntos, vamos chamar assim, secundários, né? O grande problema que está acontecendo aqui é justamente esse. Esses assuntos estavam promovendo um espírito de rejeição em relação uns aos outros e não um espírito de aceitação entre as pessoas da igreja, né? A questão é que alguns membros não conseguiam distinguir, né, entre temas importantes, elementares, né, prioritários e assuntos, né, de preferências individuais. E, gente, é interessante, né? A gente vem estudando como, assim, a palavra de Deus ela é totalmente atemporal e ela funciona em todos os tempos, como ela é viva mesmo e eficaz, né? Maravilhoso a gente se deparar com a palavra de Deus nesse sentido, percebendo o quanto ela é relevante para os nossos tempos. Só uma questão aqui que me veio e alegra meu coração saber disso, né? Porque realmente a gente continua vendo essas coisas e a gente vai falar disso hoje, né? Então, bom, Paulo está trazendo isso para um caso específico, um problema específico da igreja, onde onde a igreja estava criando esse espírito de rejeição por causa de coisas que eram de preferências individuais, né? Paulo chama isso de questões controvertidas, né? Quando a gente vai para o termo grego aqui, usado no versículo 1b, vou usar minha Bíblia aqui junto, para não ficar tendo que compartilhar a tela e tudo mais, então a Bíblia está aberta aqui. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, né? Paulo está dizendo aqui. O termo grego aqui usado para assuntos controvertidos, né? Dialogismo, né? É algo que dá o nome a questões de consciência. O que é uma questão de consciência, né? É uma prática sobre uma questão a qual Deus não especificou na sua palavra. Ele não disse nem que sim, certo? Não proibiu com clareza e ele também não ordenou. Isso são questões de consciência, né? Então a igreja, ela estava criando esse espírito de rejeição justamente por essas coisas, né? Pelo fato de algumas preferências pessoais, alguns se aterem, se apegarem a algumas práticas e outros não, mas que de fato eram assuntos de consciência e não assuntos elementares, prioritários, ordenados por Deus na sua palavra, né? Então Paulo ele vai desenvolver, né, todo o evangelho, tudo que ele explicou até aqui, ele pode usar, né, num caso como esse aqui, né? Então, assim, a gente viu aqui, por exemplo, a prática do que comer, né? Uns comiam uma coisa, outros não comiam. A questão é citada a questão do vinho, é citado aqui para a gente a questão do dia que se guardava, né? Então, assim, a questão de alimentos impuros, puros, práticas de dia, como a gente viu aqui, consumo de vinho, enfim, que eu me lembro aqui, né, rapidamente, que a gente passou pelo texto aqui que a gente leu. Então, Paulo ele vai trabalhar isso, essa questão, ele vai chamar isso, a gente pode dizer assim, né, entre questões entre o fraco e o forte, né, e a gente vai entender um pouco isso, né, porque daí ele vai mostrar o que significa ser fraco e o que significa ser forte. No versículo 3, por exemplo, diz assim: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, né? Paulo vai mostrar para a gente, né, nesse ponto, por exemplo, que a pessoa fraca é aquela que perde o foco no evangelho. Por quê? E por isso que é importante a gente dizer que Paulo vem aplicando tudo.
Porque o Evangelho falou para a gente, Paulo desenvolveu isso na carta toda, de que nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos, por fazermos ou não determinadas coisas. Nós somos aceitos por Deus em Cristo, certo? Por causa da obra de Cristo que nos justifica, é que nós somos salvos. E não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, né, no que diz respeito a determinadas coisas. Então, Paulo não está dizendo aqui que os fracos, por exemplo, eles são pessoas que não vão para o céu, ou que vão perder a salvação, nada disso. Os fracos, né, são aqueles que têm um resíduo legalista, né, um espírito legalista que se apega a eles. Né? Ou seja, os fracos são aqueles que olham, né, como Paulo vai dizer aqui, né, que julgam, né, aqueles, versículo 3, aquele que come de tudo não deve desprezar, e aquele que não come, né, não deve condenar. Então, assim, Paulo vai abordar aqui, principalmente essa questão. O fraco é esse que tem, né, essa questão do espírito legalista. Então, assim, a gente tem que lembrar do que Paulo já falou, a salvação ela é pela graça de Deus, ou seja, não dependeu do nosso mérito, daquilo que a gente faz ou não faz. Em contrapartida, Paulo vai chamar aqui de forte, né, alguém que sabe, né, que é salvo pelo Evangelho, né, portanto, entende que há áreas na vida de que ele é livre. Por exemplo, o que ele vai comer, o dia que ele vai guardar. Né? Então, ou seja, como foi Cristo que me salvou, né, eu entendo que eu sou livre. O Evangelho diz que eu sou livre. Então, eu tenho, em algumas questões, né, não preciso me apegar a algumas questões para entender se isso, né, ou usar disso como uma tábua de salvação, por exemplo. Tá? Então, Paulo vai trazer um pouco isso para a gente. Né? Os fracos são aqueles cristãos que têm a tendência de promover e considerar alguns costumes, né, se apegar, né, a algumas coisas como assim de uma maneira crítica, né, no que diz respeito a ações, a comportamentos de outros, né. Vamos dar um exemplo, vai. Vamos imaginar numa comunidade, né, pessoas mais velhas, por exemplo, se incomodar, né, isso é uma coisa que se incomodar com um estilo de adoração. Vamos pensar uma coisa assim, que é uma coisa recorrente nas igrejas, de repente você que está acompanhando a gente aqui, os nossos estudos, pode já viu isso na sua igreja ou em algum outro lugar, né? E passa, né, a negar esses jovens, né? Eles alegam, mas alegam que começam a alegar que esse estilo de música ofende a Deus, não é isso que Deus ensinou para a gente, ou qualquer coisa assim. Ou seja, toma uma questão de gosto, onde Deus não deixa claro, né, na sua palavra, sobre a forma de fazer, como uma questão pessoal, mas que passa, né, isso transcende, né, a realidade para uma questão de preferência ou qualquer coisa assim, e passa, então, a trazer problemas, né, no que diz respeito ao relacionamento. Vamos lembrar que esse tipo de atitude, né, gera muito mais rejeição do que aceitação. Então, Paulo vai lidar um pouquinho com isso aqui. Né? Então, vamos pensar aqui, os fracos, né, da ideia de que são aquelas pessoas que não compreendem direito o foco do evangelho, né, e que entendem que é necessário algumas práticas serem aceitas ou serem executadas para que o outro, então, possa também fazer parte disso que Deus quer. Ao passo que os fortes, né, são aqueles que compreendem melhor essa questão da salvação em Cristo e que, por isso, entendem que são livres, né, para determinadas ações. Tá? Só que o versículo 3, né, vai mostrar para a gente as atitudes naturais do forte e do fraco, né, e de um para com o outro. Né? Essa relação, certo? Então ele vai dizer, basicamente, que o que é forte não deve desprezar o que não come, certo? O que é fraco. E o fraco, o cristão fraco, vai dizer que não deve condenar aquele que come. Então, assim, quando a gente olha para a atitude, né, ele vai colocar assim, que apesar de usar esse termo forte e fraco, ambos precisam corretamente de uma atitude perante as ações que assumem diante de Deus. Como são questões de consciência,
certo? Paulo vai trazer o seguinte: se você, dentro da questão da sua consciência, em relação ao fraco, você é forte em relação ao fraco, você não pode desprezá-lo porque ele não é assim, certo? E você que é fraco não pode condená-lo por isso. Então, Paulo está aqui igualando as questões no que diz respeito à atitude, porque senão a gente pensa assim, o cara é forte e o outro é fraco, então o forte é melhor que o fraco. Não, Paulo deixa claro aqui, olha, você, né, no versículo 3 mesmo, né, que a gente falou aqui, isso, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, Paulo, ao falar das atitudes, né, a gente precisa entender o seguinte: aquele, né, a qual Paulo chama aqui de forte, não deve se sentir superior ao fraco, certo? E assim desprezá-lo. E aquele que, ou seja, o forte, como que a gente pode pensar assim? Provavelmente o sentimento, o comportamento, a mentalidade de alguém que compreende melhor isso que a gente está falando, que o Paulo chama de forte, talvez tenha, né? Se sinta um pouco mais maduro, mais avançado, mais sábio, mais sofisticado em relação às questões espirituais, né? Então Paulo fala, olha, não despreze, certo? Não despreze, não rejeite o fraco, tá? Porque o forte ele tem a tendência de achar aquele que não faz isso, não tem esse nível de maturidade ainda, demasiadamente simples, né? Enfim, sei lá, né? Simples ou inferior, a gente pode chamar assim, né? Em contrapartida, quando Paulo fala da atitude, né, do fraco, aquele que não come, né, ou seja, naturalmente está dizendo que tem a tendência de condenar quem faz, né? Então, assim, se o forte tem a tendência de rejeitar, de desprezar o que não faz, o fraco tem a tendência de condenar o forte, de ser legalista quanto ao forte, né? Então, ou seja, o forte tende a encarar o fraco com excessiva assim, leviandade em relação a não dar, né, por ele o peso suficiente, né? Ou seja, porque acaba o vendo como um legalista, né? O forte olha para o fraco e acaba vendo, você é legalista, você só pensa, não é isso, eu sou livre e tudo mais. O fraco tem a tendência de levar, né, o forte de uma maneira, aquele que faz algumas coisas, com uma maneira um pouco que o incomoda e assim condenatória, né? Enfim, o fraco com a tendência então de desprezar, o forte com a tendência de desprezar o fraco porque não faz, e o fraco a tendência de julgar o forte porque faz. Só que assim, vamos trazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho no que Paulo fala a respeito do fraco, né? Ao ter essa atitude, os versículos 3 até o 12 vai narrar um pouquinho, né, uma crítica aí em relação à atitude do fraco, tá? Ao passo que depois do versículo 13 até o 21 vai dar uma ênfase um pouquinho mais no forte. Mas Paulo vai dizer ao fraco, né, que ao condenar o cristão, né, que pratica o que ele considera proibido, o fraco se esquece de algumas coisas, né? Se esquece de algumas coisas. Vamos ver algumas coisas que o fraco esquece quando... Vamos lembrar, foco agora a crítica de Paulo ao fraco, depois ele vai fazer uma crítica ao forte. Mas o que o fraco se esquece ao condenar, né, o forte? Primeiro, né, ele se esquece que todos nós somos justificados pela fé. Paulo já falou isso, né? Vai no versículo 3, no final assim, ó, pois Deus, quem é você, né? Desculpa, no 3, final do 3. Come de tudo, pois Deus o aceitou. Né? Não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Nós somos aceitos por meio, né, da justiça, da justificação pela fé, por causa da justiça que está sobre Deus, não sobre alguma coisa que nós fazemos. Então, quando nós condenamos o forte, né, quando o fraco condena o forte, ele se esquece que todos nós somos justificados pela fé. Então, por que um companheiro cristão, um irmão cristão, não deve ser condenado? Porque Deus o acolheu, é o que o versículo 3 vai dizer. O final do versículo 3 vai dizer, olha, não faça isso porque Deus o acolheu. E o termo aqui, né, dessa exortação é o mesmo, né, usado lá no início, né, como assim, acolha o outro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês deveriam acolher um ao outro porque Deus acolheu e aceitou vocês.
É a mesma coisa, né? Isso é poderoso, certo? Ou seja, nós devemos nos lembrar que quaisquer que sejam, né, a força ou a fraqueza do cristão, quanto ao seu comportamento, quanto às suas atitudes, opiniões, né, ele continua sendo amado e aceito por Deus por meio de Cristo. É disso que o livro todo de Romanos está tratando, certo? Não são as nossas inconformidades, os nossos comportamentos ainda em desenvolvimento que nos impedem de sermos achegados a Deus, acolhidos por Deus. Por quê? Porque isso não vem por meio de nós, vem por meio da justiça sobre Cristo, que é colocada, imputada a nós. Isso é muito interessante. Isso é muito sério. Porque, via de regra, nós nos relacionamos assim como os romanos estavam se relacionando, certo? Naquilo que nós entendemos que já não somos mais desse jeito, nós julgamos aqueles que ainda não são, ou ainda são, e vice-versa. Nós passamos a analisar baseado em opiniões, em experiências, em questões secundárias, né? Baseado no que nós entendemos. Isso nos faz rejeitar, desprezar, condenar, criticar o outro. Mas quando o fraco faz isso, condena alguém que faz algo, ele se esquece que todos nós somos justificados pela fé e não pelas ações, não por aquilo que fazemos. Isso quer dizer que isso nos dá o direito de viver da forma que quisermos, pecarmos? É óbvio que não, nós estamos entendendo o que nós estamos falando aqui. Paulo está falando de questões de consciência. Questões de consciência, que não afetam diretamente algo que Deus falou claramente ou não, tá? Então, quando o fraco condena o forte, a primeira coisa que ele se esquece é que nós somos justificados pela fé. A segunda coisa que o texto vai deixar muito claro é que Deus é o único juízo. O versículo 4 fala isso pra gente. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Então, assim, o verbo julgar aqui, né, não significa uma simples avaliação, mas uma condenação e denúncia. Então, o que Paulo quer dizer, né? Vamos pegar o exemplo aqui da carne, né? Até anotei aqui, né? De comer carne, que é citado aqui, né? Paulo vai afirmar que comer carne não é pecado em si. Ele deixa claro, é uma questão secundária. Mas um cristão ele pode decidir, por razões muito boas, se abster da bebida, por exemplo, certo? Então, nesse caso, né? É errado eu julgar então o outro por causa da bebida, né? Por quê? Porque quem é você para julgar, né? A bebida aqui no caso, né? O vinho, ou se abster, ou comer, enfim, não vem ao caso, né? A pessoa não é sua serva. Você não tem que julgá-la. Se ele entende que ele quer se abster de determinada coisa e ele quer comer determinada coisa, né? Nós não podemos julgar, pô, mas ele faz isso, não faz isso, ele deixa disso, mas aquilo ele não consegue. A Bíblia vai dizer, quem é você para julgar em questões, gente, que não são questões que afetem, obviamente, aquilo que Deus nos instruiu. Ok? Quando fala lá, por exemplo, vou dar um exemplo, porque aqui está sendo questão de bebida, de comida, de dia para se guardar, por exemplo, em Gálatas 5:22, Paulo vai falar, Gálatas 5, né? Quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala também das obras da carne, e lá ele vai falar, e coisas semelhantes a essas. Então, obviamente, né? Nós estamos falando aqui num nível maduro de entendimento do que são as coisas secundárias, tá? Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte, quando a gente julga e condena o outro, a gente está tomando uma atitude que não é nossa. Deixe que o mestre Jesus ele vai se incumbir de julgar, né? Se ele está servindo de maneira adequada ou não. Nós não estamos qualificados para julgar, certo? Em questões de consciência, quero sempre colocar isso. Obviamente, se você vê uma pessoa embriagada caindo pela rua, né, é seu papel dizer, olha, se você não mudar de vida, né, isso é um pecado, isso te afasta de Deus, porque aquilo que nós não controlamos, nós somos escravos, e se nós somos escravos de algo ainda, nós não estamos rendidos a Deus. Então, se não estamos rendidos a Deus, nós estamos perdidos e seremos condenados. Então, nós estamos falando aqui de questões secundárias, onde, né, são questões de consciência e que nós não deveríamos nos rejeitar ou desprezarmos ou condenarmos uns aos outros por essas questões de consciência, tá? O fraco também se esquece ao condenar
forte, né, aqui o que faz, né, se esquece de ponderar com cuidado a sua própria posição, certo? O versículo 5 é interessante, assim, ó, a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, quando eu condeno o outro, né, eu esqueço de ponderar com cuidado a minha própria posição, certo? Isso é bem interessante para a gente refletir. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Em outras palavras, antes da gente pensar em qualquer realidade do outro, a gente precisa cuidar da nossa vida e da nossa mente e do nosso coração. Antes da gente se colocar numa posição de condenar ou julgar, nós precisamos saber e ponderar com cuidado a nossa própria mente, é o que Paulo está dizendo aqui. E quando a gente condena outro, a gente passa a exercer uma função que não é nossa, esquecendo da nossa. Isso é muito importante, gente. Todos nós que somos salvos pelo Evangelho, nós somos pessoas em construção, em desenvolvimento. Então, nós não podemos exortar uns aos outros? Podemos, devemos, a palavra de Deus diz isso. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ter essas questões de consciência muito bem resolvidas para a gente. E como que Paulo vai falar isso? Né? Como, em outras palavras, o Paulo vai afirmar que nós temos que refletir bem sobre o nosso próprio comportamento. Primeiro, a gente precisa ver se a Bíblia, de fato, ordena ou proíbe, né, a prática de algo ou se deixa a consciência livre sobre o que a gente está condenando, por exemplo. Primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que ter um conhecimento se a Bíblia, se a palavra de Deus, de fato, ordena ou proíbe determinada prática ou se ela deixa a pessoa livre para escolher a respeito disso. Essa é a primeira coisa, certo? A segunda é que mesmo que a palavra de Deus deixe livre, tá, para a gente poder lidar com isso, né? Nós podemos resolver nos abster de alguma coisa, certo? Caso isso leve-nos, né, para o pecado ou leve outros a pecarem, certo? Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém gosta de tomar um vinho, certo? Vamos imaginar isso. A Bíblia não fala, fala sobre a bebedeira, ele fala sobre a gente não se empanturrar, né, com vinho, né, para a gente não passar dos limites e tudo mais, longe de vocês toda a bebedeira e tudo mais, ok? Fala a respeito de embriaguez, não se deixe embriagar pelo vinho. Mas a Bíblia não narra, né, algo fora, decisivamente fora da embriaguez. Então vamos imaginar, né, por exemplo, Paulo mesmo, né, vai orientar, se não me engano, a Timóteo para que tome um pouco de vinho para suas dores no estômago, certo? Então, assim, se é abstenção total, Paulo, um servo de Deus, não sugeriria isso. Então, vamos imaginar, Jesus vai falar lá do fruto da videira, né, lá quando passando lá o cálice, né? Então, assim, se é uma questão de abstenção, a Bíblia não deixa claro, porque essas coisas não aconteceriam. Então, qual que é o limite? A Bíblia diz que o limite, ou que o padrão é embriaguez, e que nós não devemos nos embriagar, por exemplo. Mas vamos imaginar que alguém entende assim, eu sou livre para tomar a minha taça de vinho, mas se eu entender que isso pode me abrir portas para outras coisas, ou pode conduzir e escandalizar alguém, eu não vou fazer. Mesmo que a Bíblia traga uma certa abertura para a minha consciência. Então, primeiro, a gente precisa saber de fato se a Bíblia ordena ou não alguma coisa. Segundo, mesmo que ela não fale a respeito disso, eu posso sim decidir, né, mediante a minha consciência, o que fazer. Principalmente se isso pode abrir portas para mim, para outro, né, para um pecado, ou para a vida de outras pessoas. Exemplo, vamos imaginar que eu com a minha gente chamo um casal aqui para comer com a gente, comer uma massa e a gente tomar um vinho. Mas vamos imaginar que esse casal já teve problema ou com isso, ou que isso já foi algo que eles venceram. Então, eu sou livre, eu posso falar, vocês, mas eu sou livre. Mas por questão de consciência, eu posso me abster disso. Por quê? Porque essas pessoas são mais importantes para mim do que simplesmente eu tomar ou não uma taça de vinho com eles. Então, primeiro, a gente tem que saber se a Bíblia realmente fala a respeito disso. Segundo, a gente é livre, diante da nossa consciência, se a gente quiser, né, para se abster de determinada prática, se ela, né, leva indivíduos ou a gente mesmo de caras para o pecado. Outra coisa, né, que é importante a gente entender, que é essa questão da gente agir de acordo com a nossa própria consciência, né?
Um cristão, ele não deveria se envolver com uma prática específica, a menos que ele tenha ponderado sobre o assunto e seja firme e convicto em relação àquilo e que para ele aquilo é correto. Se há dúvidas, né? Se há problemas, se há questionamentos, né? Isso pode ser um tanto quanto perigoso, certo? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? A gente tem que perguntar tudo, né? Pensando a respeito das questões de consciência. Como que o cristão, né, ele deve fazer isso? Né? Como que ele pode olhar para isso, para isso na prática? Tudo que eu for fazer, eu perguntar, como posso fazer isso diante de Cristo? Certo? Como que eu posso fazer isso se Jesus estivesse diante de mim agora? Seria uma prática que eu faria? Não teria problema? Como isso seria diante de Cristo? Eu posso fazer com os olhos voltados para Ele? Eu posso fazer isso, né, mesmo diante dEle, com os olhos voltados para Ele? Eu posso fazer isso em seu nome? Eu posso fazer isso agradecendo em relação a isso? São coisas que podem te ajudar. O versículo 7 vai dizer, nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Nós somos pessoas que têm o Senhor. Certo? Somos livres, somos libertos, ok? Do pecado, não somos mais escravos do pecado, somos pessoas novas, pessoas livres, mas nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que governa sobre a nossa vida. Então, por ter um Senhor de coração aberto e grato que governa a nossa vida, nós devemos perguntar: eu posso fazer isso diante dele? Se ele estivesse aqui, eu poderia fazer isso na frente dele? Eu poderia agradecer por isso? Né? Poderia fazer isso? Então, essa é uma grande questão. Então, o grande desafio para o fraco, né, é esse: olha, Jesus viveu, ressuscitou, para que vocês pudessem ser irmãos, para que vocês pudessem viver comunitariamente. Vocês são livres, né? Vocês não podem ser... Ele já julgou e condenou o pecado. A justiça dele recaiu sobre Cristo, justamente para que nós pudéssemos ser livres. Então, nós devemos nos concentrar, o fraco deve se concentrar na sua própria conduta, naquilo pelo qual também ele foi salvo, certo? Antes de se colocar numa posição da conduta do outro, que os versículos 12 e 13 aqui vão falar para a gente. Assim, cada um de nós prestará conta diante de Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, ou seja, o conselho para o fraco aqui é que ele reflita sobre essa questão. Ele não está no papel de juiz, certo? O juiz é Deus. Ele não está no papel de dizer, olha, você tem que fazer isso, ou não fazer isso, ou isso, para que Deus te aceite. Por quê? Porque todos nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E a questão de consciência. Entender primeiro a sua própria posição. Concentrar-se nas questões da sua própria consciência. E como que a gente pode fazer isso? Sempre perguntando como essa ação pode glorificar a Deus. É o que Paulo vai falar um pouquinho nessa parte em relação ao fraco. Mas Paulo também, como eu disse, nas atitudes, ele fala para o fraco não fazer algo em relação ao forte, ou seja, o fraco é aquele que não faz, mas fala para o forte também aquele que não vê problema em fazer, para ele não desprezar o fraco. Então, a partir do versículo 13, né, Paulo, ao olhar até para trás do que ele está falando, ele direciona, né, para falar e criticar a ação do forte, aquele que faz, né, e que acaba menosprezando o fraco. Então, Paulo vai falar assim para o forte: ó, o cristão forte não deve ser pedra de tropeço ou obstáculo na vida do seu irmão. A palavra aqui para tropeço, né, proscoma, no versículo 20, né, quer dizer o seguinte: é literalmente fazer cair. Né? Ou seja, não seja aquele que faz cair. O apóstolo Paulo, então, está dizendo para a gente que quando o forte se mostra insensível ao fraco, desprezando o fraco, ele pode levar o fraco a pecar. Ele pode levar o fraco a cair. Como, né, que ele faz isso? Né? Nutrindo, né, no fraco um espírito condenatório. Certo? Quebrando essa comunhão.
cultivando, né, um espírito cruel, carente da graça. Então, o que era, né, para ser algo abençoador, ou seja, eu sou livre, com esse menosprezo, com esse desprezo, ele fortalece, né, fortalece justamente aquilo que é fraco, né, no irmão que não faz. Então, vamos lembrar, né, a Bíblia já deixou claro várias coisas, né? Paulo mesmo exortou, Jesus exortou a Pedro, né, em relação às coisas impuras. Paulo falou a respeito disso, né, e tantos outros. O que era impuro agora é puro, né? Deus não criou nada material que fosse impuro. O homem tornou isso, né? O coração pecaminoso do homem é que fez isso. Deus não criou nada que seja material e que seja impuro, que não seja santo. O coração pecaminoso do homem é que produz o mal. Jesus já falou disso, certo? Então, Paulo vai tratar um pouquinho dessa questão do forte para com o fraco, né? Como que essa liberdade, então, pode causar tropeço, né? No fraco, né? Então, ou seja, embora o forte ele esteja certo, considerando o contexto bíblico, ele é livre para fazer determinadas coisas, por quê? Porque a justiça já recaiu sobre Jesus, né? Algumas abordagens, elas podem ser perigosas, né? E devem ser consideradas pelos fortes em relação aos fracos. Em relação aos fracos. Então, embora, né, ele esteja certo, embora ele seja livre, né, ele não pode simplesmente se mostrar indiferente para aqueles que ainda não têm esse nível de compreensão, de entendimento, de liberdade, certo? Paulo vai dizer no versículo 15, então, que nesse caso, por exemplo, de comer, né, ele é livre para fazer, né? Mas duas coisas estão acontecendo. Vamos ler aqui, né, o versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Então, primeira coisa que o forte ele deve levar em consideração. Quando ele não contribui, ele simplesmente usa sua liberdade, não contribui com o fraco nessa liberdade, né? O texto vai dizer para a gente que o forte não está sendo amoroso, certo? E lá já disse, né? Que a gente deve, no versículo 8 do capítulo 13, né? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Veja, Paulo não está tratando esse assunto de maneira isolada, ele está tratando esse assunto dentro de todo o contexto de Romanos. E aqui ele está falando da prática daqueles que foram, pelas misericórdias de Deus, trazidos para uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Então, quando, né, o forte ele simplesmente faz o que ele quiser por causa dessa liberdade, mesmo assim, sem levar em consideração, desprezando o fraco, ele não está sendo amoroso. Então, quando a gente faz alguma coisa de propósito ou angustia o outro, mesmo que nós somos livres, nós não estamos sendo amorosos. E isso deve ser levado em conta. Se a gente faz algo deliberadamente, mesmo que dentro da nossa liberdade ou nossa possibilidade de fazer, de que algo que a consciência ou a Bíblia não faz, mas que isso traz, né, deliberadamente uma aflição ao irmão, ok? Nós, né, não estamos sendo amorosos. Um exemplo, às vezes tem gente que fala assim, a verdade tem que ser dita, né? Não deixa de ser uma realidade. É óbvio que a verdade deve ser dita, a verdade deve ser dita em amor, em uma série de contextos, mas isso precisa ser levado em conta. Se você é alguém maduro, forte na fé, você precisa fazer com que essa liberdade, essa sua maturidade, ela contribua com o irmão mais fraco, ok? E não o faça tropeçar mais ainda. Então, primeira coisa, essa liberdade, ela não pode causar pedra de tropeço. E quando ela causa tropeço, ela faz o fraco cair? Quando o forte usa isso sem ser amoroso. Outra forma, né, é perceber que quando eu uso a liberdade causando tropeço, né, a obra de Deus está sendo destruída. Vamos ver aqui o versículo 15, né?
do capítulo 14, que é o que acho que a gente leu. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Então, ou seja, se eu faço algo e que prejudica o meu irmão, né, isso está prejudicando a obra de Deus nele. Não significa que ele não vai para o céu, que ele vai ser impedido da salvação, nada disso, tá? Mas os estudiosos, que eles entendem que lembra que a palavra de Deus em Filipenses diz, olha, que ele começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alguns estudiosos entendem que o forte consegue retardar e frustrar o amadurecimento do fraco na sabedoria e também no caráter semelhante ao de Cristo. Obviamente, mas vamos imaginar. Você está numa... Vamos lá, aconteceu nas Olimpíadas de 2000, se eu não me engano, na Grécia. Você lembra lá que o corredor brasileiro, já lembro o nome dele aqui, estava lá em primeiro lugar e um padre entrou lá no meio da corrida, atrapalhou, ele chegou em terceiro, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui? Isso é uma boa analogia aqui em relação ao nosso texto, né? O cristão, ele está num ritmo, tudo bem, talvez não seja o mesmo ritmo que você, não seja a mesma toada que você, no desenvolvimento e no processo de amadurecimento que Deus está trazendo para ele. Mas se você é alguém que o faz cair, como aquele padre lá agarrou o atleta brasileiro, né, você retarda o resultado na vida dele, que foi exatamente o que aconteceu lá. Ele estava em primeiro, até recuperar a parte mental, recuperar a parte física, o ritmo que ele já estava depois de muitos quilômetros. Ele perdeu o primeiro lugar, o segundo lugar ainda conseguiu chegar em terceiro, o Vanderlei Cordeiro de Lima, lembrei. O Vanderlei ainda conseguiu chegar em terceiro, né? É a mesma coisa. Não é que vai destruir a obra da salvação, qualquer coisa assim, mas vai fazer o seu irmão cair, né? E retardar o processo de Deus na vida dele. É o que Paulo está falando aqui, olha, você vai... aqui, ó, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu, ou seja, não faça-o cair, não retarde o seu amadurecimento, cuidado com a obra de Deus pelo qual Cristo morreu por ele também, para que você não seja uma pedra de tropeço, alguém que vai fazê-lo tropeçar, tá bom? Então, e o forte, para a gente encerrar aqui, de quem que o forte, né, se esqueceu, né? De quem que ele, do que ele se esqueceu ao ter essa atitude? Em primeiro lugar, né, ele se esquece de quem ele está prejudicando. Ele está prejudicando alguém por quem Cristo morreu, certo? Então, ou seja, essa é a primeira coisa, ele precisa de cuidado, né? Jesus morreu por um irmão fraco também, comparando aqui o forte e o fraco. Ele ainda não consegue, ele ainda não sabe, ele ainda não aprendeu, ele não chegou nessa maturidade, mas Cristo morreu por ele. Ele não tem ainda essa liberdade, certo? Então, mais para frente, talvez isso seja visto por ele. Então, quando o forte ele usa a sua liberdade de uma maneira que faz o tropeçar, ele acaba prejudicando, né? Se esquece de quem ele está prejudicando. Está prejudicando um filho de Deus, certo? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar o exemplo da carne aqui, que ele está falando aqui, que é o exemplo deles lá. Se eu comer carne, isso na frente de um irmão, né? Isso o faz, né? Tomar isso como goela abaixo ou forçado, agressivamente, né? Sem uma educação consciente dessa maturidade, sem explicá-lo o porquê, certo? Sem desenvolver nele juntamente, né? Algo que possa gerar concordância, né? O fraco vai acabar olhando para uma coisa que é boa, comer carne, livre, você poderia fazer isso, mas ele vai considerar algo errado ou ruim. Por quê? Porque primeiro a sua mente vai vir como uma afronta, certo? Então o que vai clarear imediatamente não é simplesmente que você é livre, mas que você está afrontando, que você está menosprezando, desprezando, certo? O entendimento do outro. Então, aí a gente acaba prejudicando aquele a qual Deus morreu, pelo fraco também, né? Ele acaba se esquecendo que o que de fato importa na vida do cristão. E aqui, né, eu acho isso maravilhoso. Talvez seja uma das coisas mais importantes desse texto.
Eu acho que esse texto fala sobre prioridade nos relacionamentos. O que a gente deve se preocupar? O que de verdade é importante? O que de verdade nós deveríamos colocar a nossa atenção nos relacionamentos, na vida da igreja, na vida comunitária. Então, quando o Forte, aqui no caso Forte, vamos ao exemplo do Forte, ele simplesmente faz o que tem que fazer, usa a sua liberdade de qualquer forma, ele se esquece também, né, do que de fato importa na vida cristã. O que o versículo 17 diz para a gente? Olha só que legal. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se tem coisas menos importantes que a gente trata como prioridade e deixa as que são prioridade como secundárias, nós estamos errados. Nós invertemos as coisas. Terça-feira passada a gente estava na reunião de oração, a gente estava conversando um pouco sobre isso. A gente não pode inverter as coisas no reino de Deus. Eu estava falando lá, né, ministrando no texto que eu tinha lido, e eu disse exatamente isso. Nós não podemos inverter as coisas. O que é errado não pode se tornar certo por causa de opinião, por causa de pontos de vistas, por causa de julgamentos, daquilo que eu acho, daquilo que eu não acho. Paulo vai deixar claro. Cuidado para vocês não inverterem os processos. Olha, quando você simplesmente se apega a uma coisa que você é livre, sem se preocupar com o próximo, você está invertendo as coisas. O reino de Deus não é sobre determinadas coisas, mas é sobre outras. O Paulo está dizendo o seguinte, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o dia que você guarda, o reino de Deus é. Está aqui, ó, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E às vezes a gente se pega preocupado na vida da igreja, na vida dos relacionamentos, com coisas que Deus não está preocupado, Deus está desenvolvendo. E a gente deixa de lado aquilo que realmente importa. Esse texto fala sobre prioridades. Ele fala sobre prioridades. Ele fala, né, que a gente deve acolher. E o acolher aqui, né, ele me faz desfrutar da liberdade que eu tenho de maneira correta. A palavra que acolher, né, que está tanto no capítulo, lá no versículo 1, né, do capítulo 14, né, aceitem, acolham o que é fraco, certo? Aqui na NVI está aceitem, mas uma das razões é acolher, né? Proslambano no grego. Isso significa, numa tradução melhor, seria, ó, deem boas-vindas, escancare, né, a receptividade. Então, nos nossos relacionamentos, a gente deveria promover, nos nossos relacionamentos, sem condenação e sem desprezo, sempre atitudes que façam com que o próximo seja atraído. Ele veja na nossa face, nas nossas atitudes, algo, né, um luminoso brilhando. Seja bem-vindo a se relacionar comigo. E a condenação e a rejeição não faz isso. O desprezo, né, e a condenação, o julgamento não fazem isso. Então Paulo vai dizer, olha, quando vocês insistem naquilo que é secundário, condenando ou desprezando, vocês se esquecem daquilo que é mais importante no reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o jeito que faz louvor, não é o jeito que faz igreja. Essas são algumas coisas, irmãos. Vamos começar a parar para pensar. Eu tenho falado isso e vou continuar insistindo. Vou continuar insistindo a respeito disso. A igreja não tem que ficar repensando coisas secundárias. A igreja tem que pensar e colocar o foco nas coisas prioritárias. Prioritárias. Ensino correto da palavra de Deus, inspiração para adorar a Deus, promover a comunhão. Nós devemos orar mais, praticar o serviço ao próximo, amar ao próximo na comunidade, participar da missão do reino. Deus não falou a forma que a gente tem que fazer isso, irmãos. Deus não falou. Tem que ser assim, tem que ser assado. Deus não falou para a gente como tem que ser a adoração. Ele manda a gente adorar. Essas coisas, ao longo do tempo, elas foram se modificando mediante contextos culturais, geográficos, contextos comunitários, né, relacionais. Mas muitas vezes a gente se pega discutindo, gastando tempo e energia com coisas que são questões de consciência. Como deve ser? Como vocês acham que deve ser feito?
Ah, você que adora com órgão e com coral, não condene aquele que faz com bateria, com luz negra e tudo mais. Você que faz com luz negra, não né, questione, não condene ou julgue aquele que faz lá de uma maneira com o inário ou com liturgia. A Bíblia não nos fala a respeito disso para trazer para o nosso contexto, certo? Não nos fala. Ele não fala onde a igreja tem que estar estabelecida. Ele não fala como que tem que ser o culto. Tem que ter isso primeiro, tem que ser isso, tem que ter... Não fala, irmãos. A Bíblia não fala para a gente como que tem que ser a sua estrutura, né? Muitas vezes administrativa e tudo mais. Isso foram coisas criadas ao longo do tempo. No tempo lá de Atos, né? Olha, quem servia, né, não estava dando mais conta, então vamos criar aqui, né? Olha, tem os diáconos, vamos agora vamos criar, desculpa, tem os apóstolos que cuidam da parte espiritual, mas eles tinham que fazer outras coisas. Vamos criar, vamos escolher homens de fé para que possam servir, né, a comunidade. Então, ou seja, num contexto de necessidade cultural, surgem lá os diáconos. Pedro vai dizer, eu, presbítero com vocês, olha, pastorei o rebanho de Deus que está entre vocês. Ele fala que é para a gente fazer com gratidão, com alegria, não por imposição, com autoritarismo, mas ele não fala forma. Visite 3 vezes por semana, pregue 45 minutos. Ele não fala forma, ele fala para pastorear o rebanho que é entre nós. Então a gente às vezes se pega, né, envolvidos com coisas, julgando uns aos outros, desprezando ou condenando por coisas que são secundárias. A Bíblia manda a gente ensinar a palavra de Deus, para trazer para o nosso contexto, tá, gente? Ensinar a palavra de Deus, ensinar com diligência, né, a palavra de Deus, com sabedoria, com zelo. Ela manda a gente orar, ela manda os líderes darem bom exemplo. Tem uma série de coisas que a Bíblia manda a gente fazer e a gente deve se apegar a isso. Questões de opinião são opiniões. Quem tem e se sente mais livre de um jeito, não condene quem não se sente desse jeito. Quem ainda entende de uma maneira um pouco mais legalista, não julgue quem já encontrou uma liberdade diferente. É isso. É isso. Eu afirmo aqui, a maioria, e eu tenho certeza disso, a maioria das nossas indisposições em relação à igreja, em relação às pessoas, não passam por questões prioritárias. Sabe por quê? Se passassem, nós seríamos muito melhores. Se você se preocupasse mais, se a igreja está orando bastante do que com outras coisas que você se preocupa, com certeza a igreja seria melhor. Se você se preocupasse mais, se você está lendo a palavra de Deus, se você está apegado à palavra de Deus, a prestar atenção na ministração da palavra de Deus, se isso é o que te incomodar, se você falasse assim, deixa eu prestar atenção se o Ri está ensinando com diligência, se o que ele está ensinando é certo. Se você se preocupasse mais assim, olha, eu estou bravo com o fulano porque ele ora pouco, ele deveria orar mais. Se você se preocupasse assim, olha, nós deveríamos ser mais generosos, nós deveríamos estar praticando mais a missão, nossa igreja seria diferente. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Mas não são essas coisas que te incomodam, infelizmente. Infelizmente. O que nos incomoda uns nos outros na igreja são coisas secundárias. É o que Paulo está abordando aqui. E nós precisamos nos arrepender sempre. Sempre. Para voltar o nosso coração para Deus. Agora, o fraco e o forte devem conviver juntos, dentro da perspectiva de que todos foram salvos. Salvos. Certo? Pela mesma obra. Então nós podemos conviver, nós podemos viver juntos, nós podemos sim crescer juntos. Aqueles que já encontraram determinadas liberdades podem crescer juntos com aqueles que ainda estão tentando buscar. Se nós olharmos para Jesus, se tivermos corretamente a nossa consciência, nós vamos conviver. Uns vão estar a 60 por hora, outros a 6 por hora, outros a 600 por hora. Uns vão estar voando alto, outros ainda vão estar gatinhando. E nós vamos crescer todos juntos. Então, que fique a reflexão para nós a respeito desse lindo texto de Romanos, capítulo 14. Eu tenho certeza que daria para a gente aprofundar ainda muito mais a respeito dele, mas muito mais mesmo, muito mais. Com tantos exemplos, com tantas coisas, mas né, fica aqui, o nosso tempo está esgotando. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, deixa ela aí ressoar no seu coração
Deixa ela ressoar no seu coração. No fundo, talvez nós queiramos a mesma coisa. Queremos que a igreja de Deus, o povo de Deus, seja um povo comprometido, feliz, que sirva e ame a Deus, as pessoas e ao mundo, a comunidade, de uma maneira como Jesus espera de nós. Você tem uma excelente quinta-feira, que Deus te abençoe. Na próxima quarta, vamos para o capítulo 15, o penúltimo capítulo de Romanos. Deus te abençoe.